Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, quando aqui esteve, a Bíblia nos fala que ele andou por todos os lugares fazendo o bem, curando, operando e livrando as pessoas que estavam perturbadas. Trouxe bênção em todos os lugares por onde ele andava, por onde ele ia, milagres aconteciam. Nós vemos dentro da palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo, ele encontrou-se com pessoas enfermas, ele encontrou-se com muitos cegos. A Bíblia não relata uma quantidade grande. Paralíticos, ressuscitou mortos, a Bíblia nos relata 3 que ele ressuscitou, mas não foram apenas 3 pessoas que morreram naquele tempo, não foram apenas os paralíticos com os quais ele se deparou que eram paralíticos. Tinha muita gente paralítica naquela época, tinha muita gente leprosa naquela época, tinha muita gente enferma e doente naquela época, e muitos outros que morreram também quando Jesus estava aqui. Mas ele não ia em cada sepultamento, ele não era chamado nas regiões, olha, morreu um fulano, chama Jesus, morreu um ciclano, chama Jesus. Mas ele se encontrou com algumas pessoas que haviam falecido, ele foi, ao encontro dessas pessoas, levado, convidado, e essas pessoas foram ressuscitadas. É o que a Bíblia nos informa. A Bíblia nos informa que ele curou Bartimeu na entrada de Jericó. A Bíblia nos fala que ele curou outros 2 cegos. A Bíblia nos fala que ele curou um cego de nascença, A Bíblia nos fala que ele lá no tanque de Betesda, lá, ele levantou o paralítico. Mas havia muita gente enferma lá, havia muita gente paralítica, havia muita gente. Mas essas pessoas foram agraciadas pelo Senhor. E isso está escrito, registrado pelos evangelhos, porque o evangelho é a biografia de Jesus, fala do nascimento dele, fala da vida dele até a ressurreição dele, até ascender aos céus. A Bíblia informa, a Bíblia narra. Mas nem todas as pessoas naquela época foram curadas por ele, porque ele não encontrou com tantas pessoas assim. É bem verdade que a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo, quando ele pregou para aquelas 5.000 pessoas, onde ele multiplicou os pães, os peixes, aonde estavam aí muitas mulheres, muitas crianças, e que naquela época eles não eram contados, mas entende-se que havia aproximadamente umas 12.000 pessoas, E a Bíblia nos fala que ele curou todas as pessoas que estavam ali, quer dizer, todas as pessoas que ali vieram, que encontraram com ele, que participaram, comeram do pão do milagre, da multiplicação dos pães e dos peixes, e essas pessoas que eram doentes receberam outros tipos de milagres, Mas nem todas as pessoas, todos os doentes naquela época foram curados. Não foram porque não se encontraram com Jesus. Outros não foram, como aconteceu na cidade de Cafarnaum. A Bíblia fala assim que o Senhor Jesus Cristo não pôde operar muitos milagres ali, porque muitos não acreditavam nele. E se existe algo que motiva a pessoa a ser curada, é a fé dela, é a fé. Jesus, quando curava alguém, dizia assim: a tua fé te salvou, a tua fé. Então, se a pessoa não tem fé para crer, consequentemente, essa pessoa, ela não é alcançada pela cura do Senhor. E muitas pessoas, amados, eles são chamados pelo Senhor para a salvação, e eles recebem o dom da salvação, recebem a salvação por aceitarem a Cristo como Salvador, e muitas dessas pessoas, elas ainda continuam enfermos e continuam doentes, mas elas receberam a cura mais importante, que é a cura da alma, Então, são coisas que nós não temos como buscar explicação, porque qualquer explicação que seja dada não irá satisfazer, não irá trazer para nós assim
um esclarecimento, de não ficar absolutamente nada de resquício de dúvida. Não tem como. Mas a Bíblia nos fala que hoje nós conhecemos em parte, conhecemos em parte, mas quando nós formos arrebatados, quando nós vivermos com o Senhor, nós não conheceremos apenas em parte, nós conheceremos na plenitude. Muitas das respostas que nós não temos, nós teremos. Muitas das perguntas que às vezes são questionamento que fica dentro da gente, e não são importantes para a salvação. Porque, amado irmão, a coisa mais importante que nós devemos ter é a salvação, e ela nós temos quando nós recebemos a cura da lavagem dos nossos pecados, da nossa alma, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não pode ter dúvida. Isso não, né? As outras coisas, questionamentos, perguntas que não interferem na nossa salvação, nós não precisamos nos preocupar com ela, porque num dia, numa hora, Deus nos revelará, Deus nos mostrará. E se não mostrar aqui, e vai nos mostrar na eternidade. Mas eu quero falar de uma coisa muito grandiosa que aconteceu na Bíblia. E sabe, irmãos, as coisas possíveis os homens conseguem fazer, né? Milagre é algo que o homem não consegue realizar, milagre é algo que o homem não consegue fazer. Ora, coisas possíveis, Deus pode ajudar as pessoas a alcançar. Deus pode ajudar. Mas coisas impossíveis são algo que vem totalmente da mão e do poder e da graça de Deus, né? Esses são os verdadeiros milagres. Não houve nenhuma interferência humana, houve tão somente a interferência divina. Só a interferência divina. Um simples exemplo, né? Quem abriu o Mar Vermelho? Apenas foi um sinal que Deus falou para Moisés: bota aí o cajado, né? Mas você acha que um cajado no mar iria abrir o mar? Não, né? Deus abriu, fala que houve um soprar de um vento, e esse vento, irmão, olha a força desse vento, a ponto de fazer 2 paredes de água no mar, né? E eles passarem até pé enxuto. Olha aqui, qual a interferência do homem quando eles estavam andando no deserto, e de repente, eles começaram a receber toda manhã um pão fresco feito na padaria celestial, maná que vinha dos céus. Só Deus, uma interferência direta de Deus. Agora, irmão, eu quero ler uma passagem com você, e eu quero falar um pouco dessa passagem. Eu creio que todos nós temos fé, todos nós acreditamos no Senhor, todos nós. Agora, eu quero falar do primeiro homem que foi chamado por Deus, e ele demonstrou a sua fé ao receber esse chamado. Assim como eu, assim como você, nós somos chamados pelo Senhor, e ao sermos chamados pelo Senhor, nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, e no momento em que colocamos a nossa confiança no Senhor, o Senhor começou a trabalhar a nossa vida e foi nos firmando na nossa caminhada, foi firmando a nossa vida, Presta atenção, irmão. As emoções são coisas passageiras, e o cristão, ele não pode ser movido por emoções. É bem verdade que quem não tem emoção está morto, quem não tem nenhum tipo de emoção está morto, mas nós não podemos firmar a nossa caminhada em emoções,
porque as emoções elas variam conforme o tempo, conforme o dia, conforme a hora, conforme o estado da nossa alma, dos nossos sentimentos. Mas a fé ela se baseia na palavra de Deus. Ela se estabelece na palavra de Deus. A fé se firma não em emoção, mas a fé se firma na consistência do fundamento que é o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. E quando nós nos firmamos nesse fundamento, nós iremos receber, como qualquer pessoa recebe, muitos vendavais na vida, muitas dificuldades na vida, muitas coisas, mas nós, ainda que o nosso sentimento, a nossa emoção mexa em nós, às vezes até sintamos um certo abalo em nós, mas edificados na rocha, a nossa casa não vai cair, ela vai permanecer firme, porque ela não é edificada apenas em aparência, em emoções. Ela é edificada no firme fundamento que é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero ler para você aquele que é intitulado como a primeira pessoa a receber o chamado e colocar fé nesse chamado. Está escrito aqui no livro de Romanos, no capítulo 4, versículo 19, vou ler do 18 em diante. Abraão, contra toda esperança, olha que coisa mais maluca, irmão. Contra toda esperança, Abraão, como é que eu posso entender uma coisa dessa? Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, em esperança acreditou. Ele acreditou no quê? Ele acreditou em algo que ele havia recebido do Senhor, uma palavra de promessa de Deus para ele, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, fazendo o quê? Dando glórias a Deus, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Estando certo de que aquele que havia prometido era poderoso para cumprir. Do que está falando isso? Irmão, quando Deus chama Abraão, e quando Deus promete para Abraão a terra, Deus disse para ele que ele iria andar por ela, mas ele não iria se estabelecer nessa terra. A descendência dele receberia essa terra. E logicamente, para você ter descendentes, você tem que ter o quê? Filhos. Filhos. Né? Para você, quem vai herdar a sua herança são seus filhos. E Deus fez uma promessa para ele, que a descendência dele haveria de herdar a terra. E essa promessa que Deus fez para Abraão e posteriormente para Sara, e a gente ouve muitas pessoas dizerem assim: quando essa promessa foi feita para Abraão, Sara estava com ouvido
assim na porta da tenda, né? Ouvindo, e Sara começou a rir quando aqueles 3 homens que vieram da parte de Deus, está escrito na Bíblia que o Senhor, então um deles ali era o Senhor Jesus Cristo, que já estava ali. Está ali escrito o Senhor em letra maiúscula, e não é início de frase. Então, quando ele fala assim, que o Senhor falou para Abraão de que a descendência dele iria herdar a terra, e que o Senhor estava prometendo um filho para ele, então Sara se riu. Sara se riu. E por que ela riu? Irmão, eu estou falando para vocês agora que milagre depende unicamente de Deus. Abraão, ele recebe essa promessa, e Sara se riu da promessa. Mas não foi somente Sara que riu da promessa, não, irmão. Agora, vou explicar algo para vocês. Está escrito aqui, no capítulo 17, versículo de número 16. Eu a abençoarei, e também por meio dela darei a vocês um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostou-se com o seu rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Então, Abraão, ele recebeu a promessa, ele tinha 99 anos de idade. É bem verdade que há 10 anos atrás ele já havia recebido a indicação de que ele seria pai. E Sara, com 80 anos, havia recebido também a indicação de que seria mãe. Mas o tempo foi passando, ele com 91, 92, e nada acontecia. Nada acontecia, né? Será que ele tinha o vigor e ela também tinha o vigor para poder gerar filhos? A Bíblia diz que não, que eles já haviam terminado os costumes, né? Mas, irmão, quando Deus promete alguma coisa, Ele não promete dada a circunstância. Por isso que eu digo para você que milagre é algo que depende única e exclusivamente de Deus. Milagre depende única e exclusivamente da parte de Deus. Então Deus prometeu, é algo a que Deus está se comprometendo. Ele prometeu, ele se comprometeu com aquilo. E quando ele se compromete, ele não baseia o compromisso dele nas circunstâncias humanas. Ora, irmão, Deus, ele é Deus, ele não é homem, e ele não necessita de circunstâncias humanas para ele fazer o que ele quer. Ele faz o que ele quer, e se ele prometeu, a Bíblia nos fala, Paulo falando, nós lemos em Romanos ali, Paulo falando que Abraão acreditou que Deus era poderoso para cumprir o que havia falado. Mas como que ele riu então? Ele não riu zombando da promessa. Ele riu porque ele achou engraçado. Pô, eu estou com 99 anos, eu vou ter um filho, pô. Né? Ele achou engraçado. Porque nós lemos aí Paulo falando que ele não duvidou. Ele não duvidou. Ele achou engraçado. Sabe, irmão, tem algumas coisas que eu recebo do Senhor assim, que eu sei que só vem do Senhor. Eu acho engraçado que lá, eu dou risada por dentro, sabe? Vem um gozo. Não é um riso, é um gozo na alma, porque você sabe que aquilo foi algo que veio da parte de Deus. Então, quando Abraão falou com os 3 homens que estavam na porta da sua tenda, Abraão, ele sabia que ele não estava falando com nenhum humano, ele estava falando com alguém poderosíssimo. Então, ele tinha uma expectativa de ser pai. Há 10 anos atrás, ele havia recebido a promessa, e talvez dos 10 anos de prova que ele passou,
desesperou, né? Ele continuou acreditando, ele continuou dando glória a Deus, ele continuou louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Ele não pensava na impossibilidade, porque ele não estava pensando no raciocínio humano, na lógica humana, na capacidade humana. Ele estava pensando no poder que Deus tem de fazer todas as coisas. É o Deus que eu creio, é o Deus que você crê, mas que muitas vezes esse Deus nós nos limitamos dentro da nossa capacidade. Nós limitamos Deus aqui dentro da nossa mente. Eu acho que Deus pode fazer isso, mas não pode fazer aquilo. Por exemplo, quando ele foi chamado lá na casa de Marta e Maria, porque Lázaro estava morto, ele foi chamado lá. O Senhor, antes de chegar, quando ele recebeu a notícia de que Lázaro estava doente e tal, ele falou: olha, eu dou graças a Deus de nós não estarmos lá, porque vocês vão ver, é como se ele falasse, vocês vão ver um milagre extraordinário, maior do que se nós estivéssemos lá. Porque se nós estivéssemos lá, e ele estivesse doente, e eu fosse chamado, eu iria curá-lo, seria uma bênção. Mas agora ele morreu, e vocês vão ver que coisa maravilhosa que Deus vai fazer, que coisa grandiosa. Quando Jesus chega lá, quando ele chega lá, Marta fala para ele: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela acreditava que o Senhor poderia curar o irmão dela, mas ela não acreditava que Jesus pudesse ressuscitá-lo. Quando Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim jamais verá a morte. Então Jesus disse para ela assim: eu sou a ressurreição e a vida. Ela disse: eu creio que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela não cria que o irmão dela pudesse ressuscitar ali agora. Ela não acreditava. Ela acreditava que se Jesus estivesse ali, o irmão dela enfermo, ele poderia curar, porque ela tinha testemunho de que Jesus havia curado muita gente. Muita gente. Então, às vezes, nós limitamos a capacidade e o poder de Deus, e às vezes nós fazemos isso porque nós não temos uma fé, aquela fé, sabe que Jesus disse assim, aquela fé: tudo é possível aquele que crê. Sabe aquele tipo de fé? Né? A gente crê, mas a gente não crê que tudo é possível. A gente crê que alguma coisa são possíveis e que outras não são possíveis. E Deus, ele sempre fará alguma coisa que elevará o nome dele, que o nome dele vai ser glorificado, o nome dele vai ser exaltado. Ele sempre fará algo nessa circunstância. Então, quando ele promete para Abraão, Abraão vai ter a certeza que não é a vitalidade dele e não é a vitalidade da esposa dele que poderão dar a possibilidade de se gerar um filho. Deus não estava baseado absolutamente. Por quê? Porque uma promessa, e uma promessa é um milagre, é algo que depende exclusivamente de Deus. Exclusivamente de Deus. Só Deus, né? E o que acontece, irmão? Ele está com 99 anos de idade. Ele ri-se. Ele sente um gozo, ele não ri da promessa, porque ele não duvidou de Deus. Nós lemos agora a interpretação do apóstolo São Paulo, que era um conhecedor profundo, né, da Torá do Velho Testamento. Então, ele interpreta que Abraão não riu da promessa, ele encheu-se de gozo. Ele se alegrou imensamente no seu interior, porque ele sabia que Deus era poderoso para fazer aquilo que havia prometido. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, e nós temos como igreja muitas promessas de Deus, saiba então que aquele que fundou a igreja, e aquele que é o cabeça da igreja, aquele que fundou a igreja e aquele que é o cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, ele é poderoso para cumprir a promessa que ele fez para você. E a promessa dele não baseia na sua capacidade.
A promessa dele não está baseada nas circunstâncias humanas que te envolvem. Tira isso do seu coração. A fé, ela tem que ser totalmente depositada nele, sem intermediário nenhum. Eu acho que pode, eu acho que não pode, eu acho que é isso, eu acho que... Você não tem que achar nada. Nós temos que crer na promessa que o Senhor Deus nos fez. A continuar a acreditar. Pastor, eu estou passando uma dificuldade com meu esposo, estou passando uma dificuldade com meu filho, estou passando uma dificuldade no trabalho, estou passando... Irmão, a promessa para a igreja não é que ela não passe dificuldade. A promessa para a igreja é que ela vai enfrentar aflições, vai ter aflições, mas que ela é vencedora na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E de que a bênção, ainda que venha tardar, ainda que venha demorar, a bênção virá. Eu com 99 vou poder gerar um filho. Se alegre na possibilidade das promessas que Deus te fez, porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Você, meu amigo, que está nos acompanhando nas redes sociais aí, olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Nós não estamos propagando aqui uma fé intermediária, uma fé em possibilidades humanas. Possibilidades humanas o homem cumpre com elas, mas nós estamos propagando uma fé no Deus que é criador dos céus e da terra. Então esse Deus, ele pode fazer o impossível, aquilo que te é negado, aquilo que você não tem e não vê esperança, porque você não tem condições humanas de se cumprir. A promessa de Deus não se baseia nas condições humanas, a promessa de Deus se baseia no poder da palavra dele. No poder da palavra dele. No poder da palavra dele. Então, amado, preste atenção. Deus é poderoso para cumprir na tua vida além daquilo que você pensa, além daquilo que você pede, além daquilo que você imagina. E aquilo que ele é poderoso para fazer, ele não está observando se as circunstâncias são favoráveis ou não. Ele faz e pronto. Um ano depois, 100 anos de idade, Sara, 99 anos de idade, o ventre amortecido, sem vida, sem vitalidade. A palavra do Senhor, Abraão, sem força, sem vitalidade. A palavra do Senhor, ela é vida. Ela é vida. Ela é vida. Amém? Ela é vida. Então, querido, creia. Ande com o Senhor com tranquilidade no seu coração. Ande, não fique reclamando das coisas. Não traga tristeza para cima de você. Está demorando. Não faça isso não. Vai dando glória a Deus, porque Deus é poderoso para cumprir o que falou. Vai dando glória a Deus, porque Ele é poderoso para cumprir as promessas dEle. Vai dando glória a Deus. Foi isso que fortaleceu a fé de Abraão. Ele foi dando glória a Deus, porque ele não olhava na possibilidade humana. Ele olhava no autor da promessa, no autor da palavra. E que Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele diz. Amém?